Bem mais confortável. Essa, sem sombra de dúvida, é uma das maiores verdades que você vai ouvir sobre criação de conteúdo em formatos de vídeo. Se você está no Instagram, provavelmente você já me ouviu falando ou ouviu outros criadores falando sobre o Edits, que é essa ferramenta que promete substituir o CapCut na parte de edição de vídeos. E hoje o que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, te ensinar, nós vamos editar juntas um vídeo curto para postar dentro do Reels. E se você cria conteúdo, seja para divulgar o seu negócio ou para divulgar a sua própria marca pessoal, você já sabe que criar vídeos é sim uma das maiores potências para você conseguir crescer o seu perfil, seja dentro do Instagram ou de qualquer outra rede social. Então, ter essa habilidade, desenvolver essa skill aí, não é somente para quem é influenciador, não é somente para quem está começando a criar conteúdo, mas se você também tem um negócio, você precisa pelo menos saber o básico e usar essas ferramentas a teu favor. É por isso que nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como editar vídeos atrativos usando as ferramentas que estão disponíveis dentro do Edits. E sabe qual é o melhor? Ele é gratuito. E para fazer isso de uma forma bem dinâmica e prática, vamos direto para a tela do meu celular. Primeiro de tudo, se você ainda não baixou o aplicativo do Edits, entra aí na biblioteca onde você baixa os aplicativos para você conseguir acessar e fazer esse passo a passo junto comigo. Lembrando que os vídeos já estão gravados, eu farei os cortes aqui junto com vocês e nós faremos também a edição, colocando legendas automáticas, colocando algumas legendas diferentes, dinâmicas aqui no decorrer do vídeo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o meu aplicativo do Edits e essa aqui é uma interface extremamente simples e ela é de certa forma bem intuitiva. E aqui na parte de baixo vocês vão observar que tem outras ferramentas. Se vocês quiserem, eu posso trazer algum vídeo específico falando sobre essas ferramentas. Mas basicamente, para fazer a edição, nós clicamos aqui nesse mais e dentro da nossa galeria nós selecionamos os vídeos, os arquivos que nós queremos editar. Já importei os meus vídeos aqui para dentro do aplicativo do Edits e nós vamos passar rapidamente por essas funções que estão disponíveis e no decorrer do vídeo, conforme eu for editando e explicando aqui para vocês o passo a passo dessa edição, nós também aprofundaremos um pouco mais dentro de cada uma das ferramentas. Mas é super intuitivo. Aqui em áudios é onde você tem acesso à biblioteca de músicas do Instagram. E o mais interessante é que aqui você pode ver os áudios que foram salvos, quais áudios estão em alta e todos esses que estão com essa setinha verde para cima é porque elas ainda estão em alta e subindo, digamos assim, cada vez mais. Então aqui vocês podem explorar também, vocês conseguem importar. Outra função que você encontra aqui em áudio é essa opção de importar. E para que isso serve? Vamos imaginar que você quer gravar um vídeo e quer colocar no fundo os sons da natureza. Você pode salvar esse arquivo em áudio dentro do teu celular e depois você vem aqui em importar e coloca ele aqui no teu vídeo. Aqui em adicionar texto também é extremamente intuitivo, é onde nós vamos escrever o nosso texto e o próprio Edit já liberou várias opções de fontes diferentes, você consegue mudar a cor, adicionar alguma animação específica ou ainda ele mesmo já define aqui alguns formatos. Eu particularmente não gosto muito desses formatos assim, mas para você fazer algum diferencial no teu vídeo, pode ser que sirva. Essa opção de voz é onde você pode fazer aqueles vídeos em estilo narrado, onde tem uma ação acontecendo e você grava a tua voz por cima. A parte de legendas, ele gera legendas de forma automática, é só você clicar aqui em legendas e ele já aparece essa mensagem gerando legendas. Sobreposições, ele funciona exatamente igual às camadas que nós temos lá no CapCut. Se eu clicar aqui em sobreposições, ele já vai direto para minha galeria. Vamos imaginar que eu quero colocar essa foto aqui, sobrepor ela em algum momento específico que eu falo desse tema, ou para fazer algum B-roll, então ele vai carregar essa mídia e adicionar essa sobreposição para o nosso vídeo, adicionando mais e mais camadas. Cada um dos itens que nós adicionamos aqui no nosso conteúdo, no nosso vídeo, seja áudio, seja voz ou até mesmo texto, sobreposição, ele adiciona camadas. Na hora da edição vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão de camadas. Aqui em efeito de som, o próprio Edit já libera vários efeitos para vocês utilizarem, aquele efeito de digitação ou algum efeito para surgir um emoji na tela. Então explorem, porque aqui vale muito a pena usar essa biblioteca com efeitos de som.
Aqui em recorte, deixa eu voltar aqui. Aqui em recorte, vamos imaginar que eu quero pegar um trecho dessa parte aqui do meu vídeo. Ele vai subir essa mídia e aqui ele seleciona automaticamente aonde eu estou e aonde eu quero que recorte. A inteligência artificial do Edit é bem interessante. Se eu clicar aqui, ó, em acompanhar objeto, ele vai remover o fundo da onde eu apareço aqui. Então, no caso, vai ficar só eu, que seria o objeto do vídeo, né? E o meu fundo será removido. Olha só que interessante, eu coloquei ele para remover e aí ele já removeu. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar. Vai me selecionar e eu posso alinhar exatamente aonde eu quero, onde eu apareço. Depois eu vou mostrar melhor essa função para que a gente possa colocar textos na parte de trás e a gente apareça na frente. Essa opção aqui de figurinhas, basicamente, nunca utilizei, mas são as mesmas que aparecem lá nos stories e que eu particularmente não gosto, mas aí vai de cada um. Vamos lá agora de fato para a edição, onde eu farei os recortes junto com vocês. Vou selecionar primeiro meu vídeo, eu clico nele, nessa minha camada principal, e aqui onde eu começo a falar, é onde eu vou dividir. Por quê? Eu não quero que fique essa parte onde eu tô simplesmente me posicionando. Então eu venho aqui, divido e excluo essa parte da frente. Eu já vi várias vezes vídeos de pessoas que querem falar, né, com a câmera, e elas vão lá, apertam o botão e se afastam, e daí que elas começam a falar. Sendo que esse momento de se afastar é o momento que você faz o corte, porque você tem de 3, no máximo 4 segundos ali para chamar a atenção. Então eu já quero começar o meu vídeo falando. E o meu próximo corte aqui será onde eu começo a sair de cena. Exatamente aqui. Eu vou em dividir. E aí agora eu gravei 2 vezes essa mesma cena para garantir que a cena tinha ficado boa, mas já gostei dessa aqui de primeira e é uma coisa que eu sugiro que vocês também façam. Gravem 1, 2, 3 vezes para vocês terem takes, né, cenas a mais e poder trabalhar melhor na edição. Mas como eu já gostei dessa aqui de primeira, essa segunda parte eu vou clicar aqui em excluir, porque é onde eu repito a mesma frase. Agora para essa segunda cena, vocês podem observar que aqui eu saí dessa primeira cena e aqui eu quero aparecer sentando conforme eu já gravei. Então eu vou recortar exatamente aqui onde eu começo a sentar. Eu posiciono essa minha barrinha branca onde eu quero cortar, clico em dividir, seleciono aqui essa parte porque é onde eu vou excluir. E pronto, olha só como traz esse dinamismo aqui pro vídeo. Agora o próximo corte que eu vou fazer é nesse segundo take aqui, nessa segunda cena, é onde eu olho para a tela do computador, porque aqui foi onde eu comecei, eu esqueci o roteiro, e aí eu fui lá olhar de novo pro tópico, então eu vou cortar ele aqui exatamente onde eu começo a virar meu rosto, porque eu sei que aqui foi onde teve um pequeno erro. Então, novamente, eu venho dividir, avanço um pouco até quando eu volto a olhar aqui para a câmera, clico em dividir, e aí eu vou excluir o que ficou aqui no meio, que era aonde eu estava dando uma olhada nos tópicos do vídeo. E sim, a maior parte dos meus vídeos eu faço pelo menos um roteiro em tópicos para eu não esquecer de pontos importantes e que eu quero falar naquele vídeo, porque muitas vezes a gente senta para gravar e acontece de dar aquele branco. Então, antes de começar qualquer gravação, eu faço sim, eu quero falar nesse vídeo sobre X, Y, Z. Então eu anoto esses tópicos para eu não esquecer. E obviamente que às vezes você acaba esquecendo qual que era o próximo tópico, então eu paro, vou lá e dou uma olhada e aí eu retomo o meu vídeo. E aqui é exatamente isso que nós estamos cortando, ó. Novamente, eu encerrei aqui uma fala, vou clicar em dividir, porque a partir daqui eu olho de novo ali para o meu roteiro para poder retomar. E aqui eu dei uma olhada, nem lembro se o roteiro estava no computador, eu normalmente deixo tanto no meu celular quanto no computador o roteiro, então eu olhei no computador, olhei no celular, mas eu vou excluir esse restante aqui, porque eu quero que o meu vídeo fique o mais dinâmico possível. Então eu vou recortar aqui de novo quando eu volto a falar. Então venho aqui, dividir e excluo. E basicamente os cortes já estão prontos aqui. Agora que nós já fizemos os nossos cortes iniciais aqui dentro do vídeo, nós vamos partir para as legendas e trazê-las de uma forma ainda mais dinâmica. E tudo que você precisa é clicar aqui em legendas e ele vai gerar para você de uma forma automática. Mas o que eu normalmente gosto de fazer? Eu venho aqui em editar, e aqui eu seleciono uma fonte que combine com a minha identidade visual ou alguma fonte que eu tenha usado recentemente, e essas duas aqui são as que eu mais gosto. E aqui eu vou personalizar, vou colocar de uma cor que eu quero usar, que combine com a minha marca, que tenha ligação com a minha identidade visual, e vou posicionar elas aonde eu preferir. Eu gosto sempre no começo do meu vídeo de usar legendas um pouco diferentes para chamar ainda mais atenção. E o que eu faço? Eu gero primeiro a legenda de forma automática, aí volto aqui, porque vocês observaram que nós estamos nesse menu, então eu clico aqui para voltar, venho em texto
e aqui eu vou adicionando palavra por palavra. Aí eu coloquei aqui, ó, verdades que. Vou mudar aqui a minha tipografia, vou escolher um fundo para deixar aqui para minha frase. Aqui eu quero tirar essa animação e vou ajustando conforme eu preferir. E venho aqui e posiciono. Verdades que. Eu vou colocar minha legenda um pouco mais para baixo, só para não atrapalhar. E eu deixo a legenda aqui de forma automática, porque eu sei exatamente o que está sendo escrito, o que está sendo falado aqui nesse vídeo também. Então, deixa eu só observar onde que eu termino de falar, onde que eu começo a falar outra palavra, ó. Verdades que mulheres... Aqui, verdades que... E aí aqui eu vou novamente adicionar um texto, porque é aqui onde eu falo mulheres. Vou colocar uma letra um pouco diferente. E sempre que eu quiser mudar ela de posição, eu clico aqui na palavra, na frase, enfim, e consigo mudar ela para onde eu quiser. Deixa eu mudar para colocar um pouquinho mais para baixo para não correr o risco de cortar. Vocês estão vendo que quando eu posiciono, aparece essa linha amarela? Isso aqui é quando está bem centralizado. E essa linha branca que aparece aqui é para indicar o meu limite. Então, se eu passar desse limite, pode ser que para algumas pessoas que estejam rolando ali no feed, essa informação fique cortada. Então, é melhor sempre vocês colocarem um pouquinho abaixo aqui quando aparece essas linhas limites. E olha só por que eu deixei a legenda automática. Agora eu quero que a minha legenda automática comece a aparecer a partir de agora. E eu tirei, onde a legenda automática adicionou, verdades que mulheres inteligentes. Eu tirei essa primeira parte porque eu adicionei palavra por palavra. Mulheres inteligentes não ignoram, ok? Eu falei sobre isso anteriormente e toda vez que eu for adicionando alguma informação, seja ele um texto ou adicionando algum áudio, eles vão aparecendo nessas camadas aqui. E isso aqui é bem interessante vocês entenderem um pouco mais sobre camadas, porque todo vídeo, todo aplicativo, todo software que você for trabalhar com edição, ele terá essas informações. Então, a partir daqui, eu vou deixar as minhas legendas automáticas aparecendo, mas eu preciso recortar essas legendas que nós adicionamos. Aí eu vou começar a cortar aqui, aqui e aqui. Vocês observaram que eu cliquei em dividir em tudo e excluo esse restante aqui. E olha só como já ficou mais dinâmico esse começo do meu vídeo. Aparece uma palavra, aparece outra. Vamos imaginar que agora eu quero adicionar uma animação aqui em verdades. Eu clico na camada que eu quero editar, clico em editar e aqui eu vou adicionar nessa opção aqui essa animação. E ele já fica ainda mais intuitivo. Gostei desse formato aqui que ele ficou e aqui eu quero adicionar aquele efeito de digitação. Então eu volto aqui no nosso menu inicial, venho em, não é áudio, é efeito de som, venho em ação e aqui eu vou escolher esse efeito de digitação. E ele já adicionou aqui para mim essa outra camada, que é a camada do efeito de digitação. E agora vem um truque de mestre para deixar as legendas ainda mais dinâmicas. O que eu costumo fazer? Observem que em alguns momentos do vídeo a legenda fica carregada de informação. Olha isso aqui. Ela fez toda uma frase em uma única legenda e eu normalmente gosto de deixar no máximo 2 linhas aqui de informação. E o que eu normalmente faço nesses casos? Eu venho aqui na legenda e eu vou em dividir. Porque quando eu faço isso, eu consigo dividir até onde eu quero que apareça. Ó, tá vendo que ele tá esse balãozinho branco aqui? Então eu quero que ele divida a partir daqui. Então eu clico aqui, ó, em dividir e aí ele vai ficar só essa parte aqui. Aqui a mesma coisa. Ele ficou muitas informações, são muitas linhas com informações, na verdade. Ficou 4 linhas. Então eu clico na legenda que ele gerou de forma automática, de novo. Venho em dividir. E aqui eu seleciono até onde eu quero que ele divida, que é exatamente aqui, ó. Observem que conforme eu movimento aqui, aquele balãozinho branco também movimenta. Então eu quero que ele divida a partir daqui. Eu clico em dividir e ele faz isso de forma automática. Isso aqui dentro do Edits é uma função sensacional e vale muito a pena você fazer dessa forma, porque fica muito mais fácil para a pessoa que está assistindo o vídeo ler uma legenda com no máximo 2 linhas do que ler isso aqui, ó, que vem 4 linhas aqui. E para finalizar aqui o nosso vídeo, outra função que eu gostei muito é que o Edits liberou alguns filtros para vocês utilizarem nos conteúdos e eles melhoraram muito os filtros. Então, se você quer deixar o teu vídeo com aquele padrão visual ainda mais refinado, vale a pena vocês explorarem. Se ficar muito artificial o vídeo aqui, vocês podem mudar a intensidade dele também.
e ir sentindo como fica melhor para a sua identidade visual, para dentro do seu conteúdo. E o resultado completo desse vídeo, eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem lá dentro do meu Instagram, eu postei ele no Reels. E esse foi um breve vídeo mostrando aqui para vocês mais dessa função do Edits. Vale muito a pena mesmo explorar essa ferramenta, até porque você explorando essa ferramenta, você também entende o que faz sentido para você e o que não faz. Deixa aqui nos comentários o que mais que vocês querem aprender em detalhes dentro do Edits, ou seja na gravação ou na edição, que eu posso trazer isso nos próximos conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação do Edits e dessas ferramentas que estão disponíveis. E sim, usem muito, usem com sabedoria, até porque é uma ferramenta que está disponível para você de forma gratuita. Te espero no próximo conteúdo, deixarei uma sugestão aqui de vídeo que também pode te ajudar e facilitar ainda mais a tua vida na criação de conteúdo. Te espero lá, até mais, tchau, tchau!